seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao podcast Cuide Bem do Seu Estar. Esse é o podcast do Instituto Bem do Estar, um negócio social sem fins lucrativos que visa a promoção e a educação em saúde da mente. Eu sou a Bel, sou cofundadora do Instituto Bem do Estar junto com a Mi, que fica aqui na parte técnica e quase nunca aparece. E hoje a gente tem um episódio muito importante que a gente vai discutir um tema que, apesar de ter ganhado muita visibilidade, ainda não é tratado com a profundidade necessária no mundo empresarial. Que é lógico que é a saúde mental, né? Que é o tema do nosso podcast Cuide Bem do Seu Estar. E para isso, a gente tem a honra de receber o Leonardo Massacchi, que ele é psicólogo formado pela PUC-SP, trabalham com desenvolvimento humano em empresas nacionais e multinacionais de segmentos diversos. Ele tem 10 anos de experiência em atendimento psicológico. Ele é cofundador também da De Onde Estiver, que é voltada para a promoção de saúde mental, por isso que ele tinha que estar aqui, e a psicoterapia online. E, além disso, ele é curador de conteúdo da COGESC, evento organizado pela Blue Ocean Events sobre gestão de saúde corporativa e do colaborador. Seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado, obrigado, Bel, obrigado, pessoal do Instituto Bem-Estar. Primeiramente, quero parabenizar vocês. Primeiro, agradecer o espaço, né? Acho que é legal o convite sempre para falar de saúde mental. Eu sempre me sinto muito honrado em poder discutir esse assunto, mas principalmente parabenizar vocês por criarem esse espaço que eu acho que é fundamental para a gente compartilhar informações, para a gente debater e discutir e, enfim, buscar melhorias de desenvolvimento porque a gente entende o que seja saúde mental adequada, né? Então, parabéns primeiramente para vocês e obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina, é um prazer imenso ter você aqui. A gente gosta muito desse espaço, né? Que é um espaço, o podcast, ele é um espaço onde a gente pode conversar abertamente e um pouco mais denso sobre alguns assuntos, né? E a gente já queria faz tempo te trazer aqui, então essa oportunidade está sendo ótima. Mas por que que a gente precisa falar de saúde mental nas empresas, né, Léo? Na verdade, eu acho que a pergunta seria ao contrário: por que não falar de saúde mental nas empresas, né? Visto que essa pauta de saúde mental, eu venho falando muito sobre isso, ela é transversal econômica e socialmente, né? Então, o que que a gente quer falar com transversal econômica e socialmente, gente? Que ela transpassa, ela precisa estar nesses lugares. E se ela precisa estar na pauta econômica e social, ela é um assunto urgente nas organizações, nas empresas, né? E que tem sido aplicado de uma maneira mais superficial. Afinal, muito se fala de saúde corporativa, com os benefícios principalmente focado na saúde física, né? Que já vem se falando aí nas empresas há muitos anos. Eu costumo dizer que as empresas são laboratórios para questões sociais, né? Porque é a união de pessoas ali, né? Mas quando a gente vai falar de saúde mental, ela está sempre ali na periferia, né? Ela é abordada de uma maneira mais sutil, ela é terceirizada e acaba ficando ineficiente. Então, o que a gente vê com frequência são programas nas empresas que são superficiais, que vão olhar lá o topo do iceberg, mas cadê a raiz, né? Como que a gente pode acessar essa raiz? Então, Léo, por que que você acha, dentro desses mais de 10 anos aí de experiências nas empresas, e não só nas empresas, né? Porque eu acho que é muito legal a tua experiência, que você tem a experiência nas empresas, mas você tem a experiência com o contato do indivíduo, né? Perfeito. Então, isso faz com que você faça esse link também, né? Então, por que que ainda a saúde mental é um tabu no meio empresarial, né? O que está impedindo as empresas de lidarem de uma forma mais aberta, mais eficaz sobre o assunto? Bom, acho que primeiramente, antes da gente falar, né, do por que está impedindo das empresas lidarem com isso, acho que é muito legal quando você traz que a saúde mental é um tema transversal, né? Na verdade, ela é uma faculdade humana e sendo uma faculdade humana, ela permeia todos os campos, né, onde tiverem seres humanos. Então, a gente precisa falar disso, né? Como você trouxe, existe uma questão de urgência para a gente trabalhar esse tema, e principalmente para as pessoas que são da área de saúde mental, ou da área de saúde em geral, assim, né? Entende que a gente já está atrasado há algum tempo,
né? Essa é a sensação, que a gente tem muita coisa para fazer para chegar onde a gente gostaria de chegar, e que esse senso de urgência, às vezes, pode, de alguma forma, atrapalhar, enfim, a gente acaba colocando o pé pelas mãos, querendo fazer as coisas muito rápido, e muitas vezes acaba não dando certo, né? Acho que você também citou uma coisa interessante, que é quando a gente fala dos programas serem, desse tema ser tratado de maneira superficial e ineficiente, né? Existe uma tendência, às vezes, dentro das empresas, da criação de programas, né? É. E a criação de programas por si só, às vezes ela está atrelada, sei lá, uma meta de uma pessoa da área, ela não é um valor comprado pela empresa, né? De alguma Uhum. forma, assim, né? Não estou generalizando, mas a maioria dos casos acaba funcionando assim. Então, acabam sendo lançados diversos programas que muitas vezes não têm base para ser lançado no seguinte sentido, né? Às vezes eu não tenho a minha população mapeada, eu não sei de quem que eu estou falando, eu não sei quais as dores, eu não ouvi os indivíduos que estão envolvidos nessa solução. Então, isso tudo acaba sendo só uma perfumaria, né? Só para falar, ó, a empresa tem isso, mas no final das contas, acaba não funcionando tão bem, porque precisa ter esse envolvimento, né? E aí um mal que ocorre muitas vezes é a terceirização da responsabilidade, que é o quê, né? A empresa às vezes contrata um programa e deixa tudo na mão do fornecedor desse programa para cuidar da saúde mental, quando isso tem que ser um valor da empresa. A empresa tem que entender que isso é bom para ela, que isso traz dinheiro para ela, que isso traz performance para o colaborador, que isso traz atração, mas até isso eu vou entrar um pouquinho mais na frente, quando a gente for falar mais especificamente. Mas falando do que impede as empresas de tratarem do assunto, eu acho que principalmente a falta de conhecimento sobre o assunto, né? A falta de conhecimento Sim. não te traz a importância devida àquilo. Então, primeiro, essa falta de conhecimento que gera o estigma, que acho que daí, talvez isso englobe tudo que a gente está falando sobre o quanto é difícil a gente falar de saúde mental, né? A saúde mental, por mais que ela tenha sido muito falada nos últimos anos, ela continua ainda com o estigma de que da pessoa incapaz, da pessoa que vai estourar a qualquer momento, da pessoa que não é confiável, da pessoa que vai faltar com as responsabilidades porque ela tem alguma questão mental. E eu acho que isso não está restrito ao ambiente empresarial, né? Como você bem disse, a empresa ela só é um desdobramento da nossa sociedade, é uma simulação da nossa sociedade, né? Então, Exato. esse estigma está enraizado na sociedade. Hoje, claro que a gente tem, né, um pensamento um pouco melhor do que a gente tinha algum tempo atrás com relação a isso, mas ainda assim tem muito estigma para poder olhar. Então, assim, será que a empresa quer de fato saber o que está acontecendo com os funcionários? Será que os funcionários se sentem confortáveis em falar o que está acontecendo, mediante, de repente, sei lá, será que eu vou ser considerado por uma promoção se eu estou passando por um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico? Então, é esse Uhum. tipo de coisa que eu acho que é o que realmente empaca assim, a gente poder trabalhar a saúde mental de maneira genuína. Então, é uma coisa que não é para a gente trabalhar somente dentro do ambiente empresarial, mas na sociedade como um todo, que eu É. sempre faço essa relação, né? Se alguém na empresa está lá, um funcionário, ele vai lá e, sei lá, quebra o braço, Uhum. todo mundo vai falar, pô, ele está afastado, quebrou o braço, é isso. Ninguém vai ficar Pronto. olhando para ele e falar assim, nossa, essa pessoa ela é irresponsável, porque no final de semana ela vai fazer um esporte radical e quebrou o braço, então a gente não pode contar com ela para uma promoção. Ninguém nunca vai pensar isso. Agora, É. quando se trata de saúde mental, as pessoas pensam isso no minuto seguinte, porque a gente também tem uma coisa, né, que diz, você tem que ser sempre forte, você não pode É. sofrer, você tem que ser resiliente, sua cabeça tem que estar boa para você aguentar tudo e resolver tudo. E aí, É. quando a gente se abre disso, né, e demonstra isso, parece na nossa sociedade que isso é uma fraqueza, quando na verdade é um autoconhecimento que a gente precisa ter para, de fato, aprender a lidar com essas questões e entender se aquele é o nosso lugar, e a empresa entender se aquele é o lugar do funcionário, porque tudo tem que estar muito bem entrosado, né? Senão ficam sempre essa coisa do tipo, a empresa oferece, mas às vezes eu não quero fazer, vai saber o que eles fazem com esses dados que a empresa oferece. Então, tem todo esse estigma, mas isso tudo é baseado nessa coisa de entender que uma pessoa que está com alguma questão de saúde mental, ela se torna incapaz ou imprevisível. Exatamente. E isso acho que é o que a gente tem que lutar contra e desconstruir através do conhecimento, né? Que é justamente isso, faz parte da vida de todo mundo
todo mundo já passou por alguma dificuldade ou outra. Talvez as pessoas falem assim, eu nunca passei, mas talvez você só simplesmente tenha ignorado um pouco aquilo, né? Exato. Ou se acostumado com determinada situação. Mas é difícil para todo mundo tem questões. Se a gente entender que isso é um tema comum e que todo mundo pode falar abertamente sobre isso, eu não tenho dúvidas de que a gente consegue melhorar o cenário que a gente tem hoje. Não é um passo de mágica, mas acho que isso seria um grande primeiro passo. A gente tem até um slogan no Instituto, né, que é falar mais, ouvir mais, até que a saúde da mente vire parte do nosso dia a dia. Então, né, ela já é parte, né, mas que ela vire uma parte comum, natural, né, que a gente consiga ter essa ideia. E sabe, ouvindo você falar, Léo, me veio muito na cabeça o porquê, talvez, o local empresarial, né, tenha um tabu um pouco reforçado, eu não digo que seja maior, mas ele Uhum, seja reforçado do que a sociedade, né? uhum, Me vem na cabeça o quê? Por essa matriz de sucesso que a gente colocou para nós, e porque no local empresarial é onde a gente normalmente mede a nossa performance, uhum, uhum. Perfeito. né? Então, todo esse tabu, ele vai ficar, pelo menos assim que eu li a tua fala, né? Que é muito que a gente fala também no Instituto, né? Porque a gente tem que mudar um pouco o nosso olhar sobre trabalho, Sim, perfeito. sobre o que é trabalho, né? Porque se a gente fala assim só, mas vamos falar mais sobre saúde mental, parece que a gente só individualiza a questão. Mas os ambientes, eles são ambientes que proporcionam, né, mais ou menos pressão, mais ou menos ansiedade, né, mais ou menos estresse, né, e que são, às vezes, ambientes colocados como não psicologicamente seguros, né? Uhum, Onde você não pode se expressar, muitas vezes, onde você tem medo de errar, né? Então, eu acho que é disso que você fala, quando você fala a empresa e as pessoas da empresa, elas não podem terceirizar. Porque não adianta você sim, terceirizar e você colocar um programa se a questão está no status quo, né? Está em exato, como aquilo é desenvolvido, né? Como que as pessoas funcionam ali dentro daquele perfeito. laboratório, né? Perfeito. Existe um debate muito grande sobre, né, um desafio muito grande nas empresas da implementação da cultura, né? E Isso, isso talvez seja o maior desafio no sentido de que não há uma fórmula perfeita, porque a gente está lidando com indivíduos extremamente diversos, mas que de alguma forma é um grande desafio e a empresa hoje ela tenta lidar com as ferramentas que ela tem, sem muita organização. Então assim, bom, vou fazer aqui pílulas de saúde mental, vou fazer aqui vídeos, vou chamar alguém para dar uma palestra. Tudo isso é muito legal quando faz sentido dentro de uma estratégia maior, né? isso. Mas parece que é isso, assim, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, vamos tentar aquilo outro. E isso faz com que a cultura fique cada vez mais é, em dúvida na cabeça do colaborador mesmo, né? É, já ouvi relatos de colaboradores, por exemplo, que falam que não acreditam no que a empresa está falando. Porque Sim, às a vezes gente o também. comunicado e a maneira como chega, na verdade, acho que a confiança ela sempre se estabelece quando o diálogo ele anda muito alinhado com as atitudes que a gente tem. Então, assim, Exato. eu faço aquilo que eu falei, ou eu falo aquilo que eu faço, né? E isso é perceptível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa percebe quando Uhum. vê alguma coisa que está ali só para estar, ou realmente há um envolvimento e querem trabalhar esse tema. Então, isso é perceptível. Agora, enquanto as empresas não enxergarem que isso é perceptível, a gente não consegue mudar a cultura. E aí a cultura Isso. vira uma cultura que ela é criada não pela empresa, mas por essas sucessões de ações. Então, assim, vão ocorrendo esses comunicados, essas ações, e isso cria uma cultura dentro da empresa. Não o que está escrito no comunicado, entende? E é muito Exato. difícil. Mas é difícil por quê? Porque a gente está lidando com uma coisa que é extremamente diversa. E se a gente não abrir a nossa cabeça para falar assim, bom, o que é diverso, a gente tem que tratar como diverso. Não existe uma fórmula específica. A gente pode até ter uma bússola aqui que guia a gente para um certo norte,
mas é entender que as coisas não podem ser escritas em pedras, em regras do tipo, ó, isso aqui vai servir para todo mundo. Não vai. Então, Isso. entender isso e comunicar isso de uma maneira clara e transparente, que aí é um outro ponto que eu também vou entrar mais adiante, é fundamental. Não adianta nada você fazer um comunicado totalmente formal, cheio de palavras e bem escrito e tal, mas esse comunicado não é convidativo, ele é extremamente corporativo, ele é tipo, sei lá, de um robô para um robô, sabe? Ele É, conversa, você sabe como que as pessoas dali, ou daquele departamento, né? Porque é aquilo que você falou, né? É diverso. Então, a gente vai fazer numa empresa de 400 funcionários, a gente vai fazer um comunicado igual para todos os departamentos, exatamente. né? Exatamente. É, É exatamente isso. E eu sempre uso o paralelo de que quando a gente tem que comunicar algo, a responsabilidade é nossa, de quem está comunicando aquilo, de entender para quem está se falando e adequar a linguagem de acordo com a mensagem que eu quero transmitir. Então, se eu vou explicar eletricidade para uma criança e para um adulto, obviamente eu não vou explicar da mesma forma. Porque se eu quero me fazer entender, eu preciso entender com quem eu estou falando e usar ferramentas para que isso seja absorvido, né? Seja entendido por essa pessoa. Mas o mais importante daqui é entender que a empresa, quando ela cria essa consciência de valor por esse tipo de ação, por esse tipo de cuidado, isso não reflete só na empresa estar cuidando do colaborador como se ela fosse uma mãe, sabe? Não é isso. é, não é Mas isso, patriarcal. não, mas isso traz para a empresa uma redução de custo, porque isso se traduz a longo prazo, e aí as empresas talvez não queiram esperar a longo prazo, mas a longo prazo, isso se traduz como performance, como você conseguir alterar os índices de absenteísmo, de presenteísmo. Então, tudo isso Uhum. ajuda a empresa a lucrar mais de alguma forma, né? Dar condições para a pessoa performar e ela estar equilibrada em todos os aspectos para que ela consiga performar no máximo dela, só faz sentido para quem está lucrando com isso, que é a empresa. Então, se ela não prestar atenção nisso, ela, na minha visão, ela acaba perdendo dinheiro, porque é isso, ela vai trocar de funcionário, vai ter funcionário afastado, e ela não vai conseguir criar uma fórmula para lidar com isso. Exato. Então, é preciso enxergar que isso dá dinheiro, que isso é investimento, não é um custo, né? E quando a Uhum. gente propicia isso, a gente consegue ter ganhos para a pessoa, que se sente acolhida, amparada, e aí todas as coisas que isso que traz consigo, mas também a empresa conseguir tirar o melhor daquele funcionário, que é o que as empresas buscam através desses milhões de metas e performances e questionários para falar que a pessoa Exato. tem que estar performando alto, mas beleza, ela tem que estar performando alto, mas tudo por conta dela, né? Então, Uhum. também não é uma coisa assim, né, de proteger o colaborador no ponto de que ele tem que fazer tudo por ele, mas a gente está num ponto da nossa sociedade que a gente não trabalhou o tema de saúde mental como deveria, né? Então A a gente gente precisa fazer outras negligenciou, na coisas, exato, verdade, né? Então, quando a exato. gente negligencia durante mais de 100 anos, vamos dizer assim, que eu acho que é um pouco. Eu colocaria mais, mas vamos Sim, colocar 100 anos de base, né? beleza. É, É isso. eu acho que é isso, né? E como a gente disse um pouquinho no começo, né, Léo? O COGESC, ele é um evento, você não é à toa que você é curador do COGESC, né? Que ele é um evento de gestão de saúde corporativa e do colaborador, né? Que eu acho que é bem importante esses dois olhares, né? A saúde corporativa, que é uma coisa, que Sim, é a união de todos os colaboradores e o colaborador. Tem o foco esse ano, né? E já acho que o ano passado já teve um pouco, mas esse ano mais ainda, o foco na prevenção e um dos pilares é a saúde mental, né? Como que foi a escolha desse tema, que eu acho que é muito importante, né? Pensar que um evento de gestão de saúde está olhando para e está colocando uma luz na prevenção, que eu acho que isso é sensacional, que a gente só consegue realmente, a gente só enxuga o gelo se a gente não estiver olhando para a prevenção. Então, a gente só vai na raiz com prevenção, né? perfeito. E para a saúde mental. Então, como é que foi? Como é que você acredita que o evento pode ser bom para os participantes? Conta um pouco aí para a gente. Legal. Primeiro que acho que eu sempre levanto a bandeira do cuidado com a saúde, da prevenção, enfim, e principalmente pelo olhar humano, né? Então, quando eu cheguei para fazer parte desse projeto, que é a COGESC,
Uma das coisas que eu trouxe foi isso: a gente não pode olhar só para a saúde corporativa, senão a gente está falando de uma coisa que não existe. Saúde corporativa são só palavras inventadas que as pessoas colocaram. Isso não existe aqui. Você não Não pega a é? saúde corporativa no ar, né? É Então, tipo assim, mercado, né? Cadê o mercado? A gente exatamente, cadê o pega. mercado? Cadê o mercado? Exatamente, essa entidade, né? Então, a primeira coisa foi trazer o colaborador para o centro disso tudo. Porque quando a gente, talvez num pensamento mais antigo, o pensamento sobre a saúde corporativa era muito assim: gastar menos, fazer mais. E a partir daí, o colaborador também ser influenciado, por exemplo, pelo plano de saúde que a empresa está ofertando e tal, 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 né? Uhum. Mas, na minha visão, se a gente não olhar para quem que é feita a saúde corporativa, a gente não chega a lugar nenhum, porque aí a gente não está analisando a população que a gente tem, as pessoas com as quais a gente está trabalhando. Então, o que Uhum. que eu fiz, assim, né, para pensar, chegar nesse tema de prevenção e entender que um dos pilares da prevenção é a saúde mental, além de todas as pesquisas de mercado, né, conversando com várias pessoas do setor, Uhum. é como se fosse uma continuação do que a gente fez também na COGESC do ano passado. Da COGESC do ano passado, o tema era saúde mental, o pano de fundo era saúde mental. E era um Uhum. momento que a gente precisava falar, porque a gente estava saindo de uma pandemia, enfim. E o que que mudou, né? Por que que saúde mental se transformou num pilar e a gente olhou a prevenção como um pano de fundo? Porque, no final das contas, a prevenção, ela também está muito ligada à saúde mental e é o que acho que todo profissional de saúde deseja, né? É As pessoas verdade. se prevenirem com relação a isso. Então, pô, na minha visão, eu acabei tendo esse insight de que é, todo mundo trabalha preventivamente de uma certa forma na sua vida pessoal, de qualquer forma. E aí a grande conexão que eu fiz foi, as pessoas elas trabalham a prevenção sem saber que elas estão trabalhando a prevenção. Então, por exemplo, sei lá, as pessoas vão Uhum. 2 vezes por ano no dentista. Por que que elas vão 2 vezes por ano no dentista? Ah, porque eu estou cuidando dos meus dentes. Claro, mas o principal fato eu estou cuidando porque pode acontecer algo que vai me Exato. Vamos trazer fazer uma dor, tomar meu limpeza tempo. antes da gente ter um canal. Exato, esse é o ponto. Assim, as pessoas, elas não sabem se elas vão ter um canal, elas não estão pensando no canal, elas não estão pensando em nada disso. Muitas vezes, né, pelas condições do Brasil em geral, as pessoas estão pensando no dinheiro, É, inclusive, né? é. Mas existe esse pensamento essencial de que, bom, é melhor eu fazer isso do que lá na frente eu ter que lidar com uma coisa pior que essa. Então, eu uso isso para o dentista, eu uso isso para o carro, que as pessoas têm que trocar o óleo, elas têm que trocar o óleo de tantos e tantos quilômetros. Por que que elas fazem isso? Porque elas não querem comprar um motor novo. Exato. Então, assim, eu não sei se vai acontecer isso, se eu vou vender o carro, não sei. Mas agora que eu estou aqui, neste momento presente, eu vou trocar o óleo e agir de maneira preventiva. O que isso me trouxe de luz? Que a prevenção, ela sempre, a não ser que alguém consiga me provar que isso seja errado, a prevenção sempre vai te trazer benefícios. Ela vai te trazer economia de dinheiro, de tempo, de um monte de coisa. Sempre. Eu só não sei quantificar isso hoje, porque eu estou falando de uma coisa que é futura, que eu não sei as condições que aquilo vai acontecer no futuro. É. Então, a prevenção ela funciona muito, né? Por isso que eu trago que ela é a chave, porque no final das contas, todo mundo age dessa maneira. Ninguém quer lidar com alguma coisa que não cuidou aqui e ter que gastar mais lá na frente. Só que parece que nas empresas isso precisa estar traduzido num relatório dizendo assim, ó, eu coloquei aqui psicoterapia online para 15 pessoas, dessas 15 pessoas, 12 14 foram. começaram, 14 foram, 12 performaram melhor, então logo eu vou calcular aqui as horas, o tempo, quanto cada um quando o funcionário rende, tal, 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 e vou chegar num ROI de tanto deste programa. Eu vou falar, ótimo, isso é um norte, é aquela bússola que a gente estava falando. Uhum. Só que não é o valor. E aí acho que as empresas se apegam muito nisso, nessa questão do valor, de ter aquele, isso aqui, ó, eu vou economizar R$ 100. Mas a gente nunca vai Uhum. saber isso, ou hoje a gente não tem condições para medir isso, porque a gente está falando de indivíduos completamente diferentes, cada um mora num canto, cada um vive uma cultura de bairro, de cidade, de família, hábitos
individuais. Então, assim, não tem como a gente afirmar que tal coisa retornou, e acho que a gente nunca vai conseguir afirmar isso. Mas não é porque a gente não consegue afirmar que a gente não pode falar que isso dá certo, que isso traz resultado, que isso traz dinheiro, entende? Então, assim, é muito mais uma coisa de parar de olhar um pouco para o número em si, aquela coisa escrita do quanto aquilo retorna, e entender que eu preciso trabalhar a saúde, aquilo retorna, e isso é a longo prazo, médio e longo prazo. Então, assim, não é uma coisa para eu me preocupar por relatório da semana que vem ou do mês que vem, o quanto esse programa rendeu, entendeu? Exato. Não sei se eu fugi um pouco do tema, mas Não, não fugiu absolutamente basicamente isso. nada, pelo contrário. E acho que, assim, só para também trazer uma coisa, que é, hoje a gente pensa na saúde como a gente trabalha num processo de venda de cura, né? Então, É, primeiro a gente fica doente, para depois ir no médico e a fazer nossa saúde tudo que é a gente... curativa. Exatamente. E dentro das empresas, ela funciona exatamente neste formato. Então, assim, o plano de saúde está lá para isso. Então, espero ficar doente, fico doente, vou ao médico, e aí ocorrem todos aqueles aumentos de custos que a gente já conhece dentro das empresas, porque muitas vezes o colaborador ele não é auxiliado de como se cuida da saúde, então ele vai marcando vários exames, as empresas têm que arcar com esses custos, e vira uma bola de neve gigante. Então, propor esse novo olhar de como lidar com a saúde, porque vender a cura a gente já não está conseguindo mais. A gente É, não está conseguindo, a gente não tem estrutura para suportar a venda de cura mediante, por exemplo, uma pandemia. A gente já percebeu isso. não Então, se a dá. gente não trabalhar de maneira preventiva, eu não enxergo hoje outro caminho que seja para a saúde poder se desenvolver. Porque senão a gente vai estar sempre apagando esses incêndios que aparecem, beleza, apagou aqui, Exato. vai aparecer outro, vai aparecer outro, vai aparecer outro, e a gente nunca vai trabalhar no não aparecimento, né? Trabalhar na coisa para aquilo não surgir. Que aí é isso, é justamente essa interrogação. Exatamente. Quanto de dinheiro está ali no que não surgiu? Economizado? Eu nunca vou saber. Nunca vou Mas se eu saber. não tivesse a visão de que tem a economia e que isso vai acontecer, isso é benéfico, eu fico muito apegado a essa coisa de o programa dar resultado ou não, e se não der resultado, eu tiro ele do nosso catálogo de programas. Então, e é muito importante você trazer isso, né? Porque a gente foi criando essa visão com a partir da Revolução Industrial, em um olhar ocidental da saúde, onde a saúde ela é precificada, né? Então, se a gente for fazer um olhar histórico para isso, a gente já teve a saúde num olhar de prevenção. Gente, já teve, Tranquilo. vocês perceberam, né? Fui lá para Sim. antes da Revolução Industrial, tô lá atrás, tá, gente? E a gente ainda tem, né, sem ser no Ocidente, no Oriente, o olhar para promoção e prevenção. Porque aqui no Instituto a gente costuma dizer muito que a gente promove para prevenir. Então, como é que a Uhum. gente previne? Porque tem muito isso também, né? Muito esse Perfeito. questionamento. Como é que a gente previne? A gente previne através da promoção de saúde. Então, através da conscientização, através da educação, do letramento, né? Tudo isso que a gente está falando um pouco aqui, mas também isso faz parte de uma mudança de cultura em saúde, que é isso que o Léo falou, gente, sair do curativo para ir para o preventivo, né? Eu fiz nutrição, né, Léo? Eu te contei Uhum. Sim. esse caminho da minha vida, né? Para depois ir para a Sim. gestão de projetos sociais e agora ser estudante de psicanálise. Mas a Perfeito. nutrição me mostrou isso na saúde. Eu desisti de ser nutricionista porque a nutrição não tinha campo, porque a nutrição ela é totalmente preventiva. Sim. Então, por que que o nutricionista não tem um lugar no hospital, por exemplo? Porque Sim. não adianta, você não vai dar uma comida para ele e ele vai curar. Mas a base do humano é o que ele coloca para dentro, Total. né? E como ele lida com as suas emoções, né? Que aí é esse outro lado. Então, eu gostei muito da tua resposta em que vocês viram que a chave realmente é prevenir, Sim. né? E por isso essa bandeira tão grande, né? Minha outra pergunta, que você já começou a responder nas duas primeiras, Desculpa, sou é meio antecipado. Estou maravilhoso, ansioso para adoro, falar. porque é isso que é a conversa, né? Que são os benefícios de uma empresa valorizar a saúde mental, né? Como é que isso pode se traduzir
e em resultado positivo. Então, você já trouxe muito disso, né? Mas queria que você falasse um pouco mais. Mas só para dar um boom aí, de um comecinho para você, Por a favor. gente tem uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde de 2020, junto com a Good Think, que a Good Think ela é a empresa de um grande psicólogo que é voltado para a área de psicologia positiva de Harvard, que é o o Escher, né? Shawn Escher. Eu sempre eu e os meus nomes em inglês, né? Somos Mas o dois. Shawn, ele foi um discípulo do fundador da psicologia positiva, o Martin Seligman, né? E ele foi olhar só para o lado empresarial. Então, a psicologia positiva, ela é isso, ela é a promoção da Uhum. saúde, então é como olhar um ser humano ótimo, que a TCC também, a terapia cognitivo-comportamental também olha muito para isso, por isso que o Instituto tem na sua metodologia essas duas, bebe, né, dessas duas fontes científicas, e a Buriti, que é a empresa dele, que foi olhar só para a saúde mental, para a promoção de saúde mental em grandes empresas. E aí ele fez uma pesquisa, que eu achei isso maravilhoso, de quando ele começou a colocar os projetos e programas, né, de saúde mental nas empresas, o quanto que isso retornava. Uhum. E a OMS também juntou com essa pesquisa e viu as questões de saúde mental, e daí de afastamentos, enfim, de outras questões. Mas o que a gente tem de dado é que cada $1 que a gente investe em saúde mental, a gente tem de retorno $7 para a empresa. Em quê? Em redução de estresse, melhora da saúde integral, aumento da produtividade, que é aqui que as empresas gostam, e 34% da melhora das relações sociais. Então, assim, é muito ganho, que ainda, né? Isso é um estudo pequeno, já Uhum. faz um tempo, mas é isso, se a gente começar a implementar, a gente vai chegar a esses resultados cada vez mais claros e, Perfeito. logicamente, a longo prazo, como o Léo falou. Mas, Léo, me conta mais o que você vê de benefício nessas empresas que conseguem falar um pouco mais a fundo de saúde mental. Bom, acho que tem empresas que fazem um trabalho muito bom, inclusive, com relação a esse tipo de programa. Normalmente, a empresa ela tem isso como sendo um valor, né? Mas o que mais eu acho que tem de ganho para uma empresa que se aprofunda nesse tema, primeiro é você criar um ambiente saudável, né? É claro que só a empresa se preocupar e aprofundar, isso não é garantia da criação de um ambiente saudável, mas é um pré-requisito, né? Você pensar sobre isso. Então, tem que trabalhar no sentido de conseguir esse ambiente. E quando eu falo conseguir esse ambiente, eu sempre faço comparativo com atletas de alta performance. E por que que eu faço isso? Porque, bom, se eu penso num funcionário e ele na melhor performance dele, como que ele faz para conseguir atuar dessa forma, né? E aí eu faço esse comparativo com um atleta de alta performance, que é o quê? Bom, esse atleta, tirando as questões de desigualdade social que a gente tem, enfim, de um para outro e tal, mas normalmente ele precisa ter condições para ele poder performar. Então, sei lá, Uhum. a pessoa vai correr 100 metros rasos, ela precisa ter no mínimo treinado, ter alguém que está olhando por ela, ter as orientações, ter um cuidado, ter uma alimentação específica, ter um calçado específico. Tudo isso vai contribuir, sei lá, por milésimos de segundo na performance dela. Inclusive, tem estudos que falam do alto discurso, né, de como um atleta de alta performance, quando ele antes de começar a prova, quando ele vira assim, fica, eu vou quebrar meu recorde, eu vou quebrar meu recorde, eu vou quebrar meu recorde, quanto isso ajuda ele a quebrar o recorde, não que vá garantir, mas a busca pelo sucesso, ela é mais forte e funciona melhor do que aquela coisa do eu não posso perder, eu não posso perder, eu não posso perder, né? Então, quando eu faço essa comparação, eu trago isso para o ambiente de trabalho. Se você
quer que você pode ter o melhor profissional ali. Vamos pegar um programador. Você pode ter o melhor programador ali trabalhando na sua empresa. Tudo bem que hoje a maioria dos programadores estão remotos, mas vamos supor que ele esteja lá no ambiente da empresa. E você coloca ele para trabalhar num banco de praça desses de cimento por 8 horas. Entende? É assim, não faz sentido, porque a pessoa vai ficar incomodada, ela não vai conseguir fazer o melhor dela, ela vai ter que levantar um pouco, ela vai ter que mudar de posição, ela vai ter que um monte de coisa ela vai ter, né? Então, se a gente não consegue ter este ambiente saudável, a gente não consegue criar condições para a pessoa performar. E se ela não tem condições de performar, ela não tem condições de ganhar mais dinheiro para a empresa. Uhum. Entende? Então, isso é um dos pontos extremamente importantes para se trabalhar esse tema. Um outro ponto que eu acho que é fundamental é atração e retenção de talentos. Hoje, a gente tem uma nova geração que se preocupa muito com isso, né? Com o Muito. ambiente de trabalho. E assim, eu Muito. não sou uma pessoa que fala, não, é melhor assim, ou é melhor antigo, é melhor assim. Mas é uma questão de ver que o mundo está em movimento, em que em algum momento essa geração vai substituir a geração que estava nos principais cargos, nas principais lideranças. Então, se a gente não consegue olhar para isso como sendo uma nova necessidade de trabalhar isso, a gente acaba perdendo pessoas. Hoje, essa geração que está chegando é uma geração que não tem problema nenhum em falar assim, bom, eu sou bom, mas eu vou sair daqui porque não é legal, Isso. porque aqui é longe da minha casa, porque aqui sei lá. Porque o ambiente não me propicia É, melhorar. Já ouvi exato, falando até de exato. ambiente, de falar de questões psicológicas. É uma geração que vem diferente com esse vínculo. E isso, não é aquela coisa do trabalho a todo custo, né? Então, por exemplo, eu não vou, Isso. por mais que isso ocorra, eu não vou trocar o trabalho pela minha sanidade mental. Então, as pessoas tendem a não só verbalizar mais isso, mas fazer mais movimentos de procurar lugares onde eles se adequem mais. Então, isso é um ponto para ser olhado para as empresas e hoje já se torna diferencial. Então, empresas que trabalham muito bem esse tema, obviamente, elas têm uma admiração do mercado diferente de outras empresas. E aí o profissional que ele é de ponta, ele vai querer trabalhar num lugar de ponta, que ofereça as condições para ele. Nem todo mundo, e aí falo mais das gerações mais novas, nem todo mundo está disposto a trabalhar de qualquer forma por dinheiro que for, entendeu? Então, assim, Não já foi mesmo. um pouco disso, de tipo, você vai me pagar muito, mas aí eu não tenho, tem que estar 24 horas disponível. Claro, tem cargos para isso, tem tudo isso. Mas o que eu quero dizer é que é uma tendência de mudança, né? Da gente não olhar tanto dessa forma. Tem a valorização da marca, que eu acabei de comentar, né? Essa questão do mercado olhar e falar assim, bom, quando a gente pensa em empresas admiráveis, todo mundo pensa numa empresa e fala assim, essa aqui sempre já me falaram que essa aqui tem a imagem. Então, todo mundo tem um nome ou outro ali. Da mesma forma que as pessoas no mercado também têm aquela impressão, essa empresa aqui é um moedor de carne, isso aqui, toma Sim. cuidado, é melhor não ir, se for você não vai aguentar, vão te mandar embora. Então, tudo isso existe e precisa ser perceptível para as empresas que essa imagem existe e ela influencia na contratação ou na retenção de um talento, senão e digo mais, a busca, né? Querer trabalhar. Isso é muito legal, porque as empresas que são admiradas, elas têm muitos funcionários que o sonho deles era trabalhar naquela empresa. Exato. E quando o funcionário tem o sonho de trabalhar naquela empresa, se você perder isso porque você não tem condições de dar para esse funcionário performar, cara, assim, não sei quem mais pode ser. Você não vai conseguir encontrar ninguém melhor, porque o sonho dessa pessoa é trabalhar para você, Exato. né? E tudo isso, obviamente, gera redução de custo. Não tem como não falar que isso não gera redução de custo, né? Performar, estar mais presente no trabalho, ser mais produtivo, e tudo isso eu não estou falando de uma pressão, estou falando de se sentir bem para fazer isso. Assim, né, acho que também que eu acho legal de complementar também é que esse ambiente de trabalho ele pode ser atingido, não é uma coisa distante, mas para ele ser atingido eu preciso genuinamente reconhecer que isso é um valor para minha empresa e vou trabalhar isso como um valor, como eu trabalho metas, como eu trabalho tudo, as questões ambientais. Então assim, hoje a gente tem uma cultura, né, inclusive fazendo esse paralelo, as questões ambientais elas são muito pautadas pelas multas, né? Sim. Então, assim, a educação ela veio por conta das multas. Então, hoje tem empresas que fazem um trabalho de coleta reversa, que fazem todo um trabalho com a geração de resíduos, mas isso só veio porque as pessoas começaram a, tipo, isso é importante. Você não entende como é importante? Então a gente vai te multar porque Então, é importante, vamos entendeu? cortar aqui. Exatamente. O Né? cinto de A gente teve segurança, até nas questões de resíduos uniões de grandes marcas
né? E grandes mesmo, gente, concorrência, né? Eu posso até dizer porque todo está no mercado, a Coca-Cola e a Pepsi criaram um projeto de resíduos maravilhoso juntos, né? Sim. Então, olha que interessante, fizeram concorrentes se unirem, né, É para porque dar uma solução a isso, isso né? chama atenção, mas é isso, assim, não, isso não deveria chamar Não, tanto a nossa atenção, porque na verdade ambas dependem disso, do ambiente para poder estar exato. aqui produzindo, né? Se a gente acabar com o planeta, não tem como a gente estar aqui produzindo refrigerante. Então, obviamente, é uma preocupação delas, e não só de, se você vai vender mais que eu ou não, é da indústria como um todo, né? E da imagem, né, da indústria, da permanência. Então, eu acho isso muito interessante, quando elas começam a fazer questões juntas, até a se mostrar, né? A gente vê, por exemplo, no COGES, ano passado estava presente, esse ano também vamos estar presente, apoiamos o evento, enfim, as boas práticas, né? E se dividindo e se conversando sobre isso, porque como é algo novo, como você mesmo disse, algo novo sem receita, é importante que a gente olhe para essas questões, que a gente divida, que a gente converse, para que a gente aprenda junto, né? Eu sempre digo que se todo mundo pensar junto para tentar resolver a questão com a mesma vontade de resolver e trazer um olhar novo para a saúde, a gente consegue. A gente Eu acho. consegue. Mas é isso, não é mais uma questão de mercado, de se é meu concorrente ou não, mas é uma questão de todo mundo entender que isso é um valor. E que E todo se é mundo um vai sair valor, ganhando. e se ainda assim é um valor do capitalismo, o capitalismo também ganha com isso. É isso que eu não, é isso que essa é a minha A principal gente crítica, não, a entende? gente não precisa nadar ao contrário, né? É isso, a gente não está querendo algo que vá nadar ao contrário. A A gente gente está querendo quer uma coisa algo que que até seja bom. potencialize algumas partes, né? Exato, vai ser bom para todo mundo. Esse é o tipo, é o melhor tipo de solução que a gente arruma. É quando é bom para todo mundo. Porque daí a gente não tem obstáculo. Eu não quero fazer isso. Porque não tem motivo para não fazer. Entende? Colocado assim, fica só uma questão de tipo assim, não tenho vontade de fazer isso. Não tenho... E aí, obviamente, você pode até não falar, mas isso fica transparecido dentro da cultura da empresa, que você não tem Com vontade de trabalhar certeza, isso. com Entende? certeza. Mas E assim, é uma necessidade. é uma necessidade. E os líderes, né? Porque quando a gente. Às vezes eu fico. Eu tenho até cuidado de trazer isso para a pauta, né? E vocês vão ver que eu vou perguntar para o Léo, tanto dos líderes, mas vou perguntar dos outros funcionários também, tá? Mas primeiro vão para os líderes, porque eu acho que é muita pressão também colocada sempre nos líderes. Os líderes precisam ser sempre os guias, né? Mas eu acho que nesta questão da saúde mental, o papel do líder, ele é importante na promoção da saúde mental, como é importante em todos os outros papéis, né? Mas como é que ele pode incentivar essa cultura, né? Essa abertura, esse acolhimento para discutir o tema? Eu acho que vem dele, né? Sim, totalmente. Acho que quando você fala de liderança, e esse é sempre um martelo que a gente bate quando a gente fala de qualquer coisa que aconteça dentro da empresa. Sem a liderança entender o valor, acreditar naquilo, não acontece. Não acontece. Pode acontecer um É, mês e depois vai parar. Porque precisa, precisa que a liderança tenha essa sensibilidade. Mas aí a gente entra num ponto que aí eu faço até uma piada, a liderança é fundamental para começar esse processo, mas ela também é fundamental para terminar, porque é ela que cobra muitas vezes o relatório de quanto aquele programa rendeu ou não, e se não rendeu, vamos acabar com esse programa. Então, assim, eles são fundamentais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma questão de conhecimento e educação sobre o tema. Porque, de novo, se você não conhece, se você não estuda, se você não procura, se você não é capacitado para isso, você nunca vai ver o valor de uma coisa dessa. Você nunca vai ver o valor. Mas nunca. E se você não vê o valor, obviamente você vai fazer uma coisa assim, vai lá, faz o programa. Não deu resultado, então tira, faz outra coisa. Entendeu? Então, assim, é fundamental. E isso eu digo não é só da liderança, é do ser humano como um todo, né? Essa educação sobre o autocuidado, pensar sobre a cabeça, as pressões, até quanto eu posso ir, tenho que respeitar meus limites, esse tipo de coisa, muitas vezes na liderança é passado por cima, porque se a gente tem uma questão de que a liderança é fundamental, por outro lado, ela é fundamental no sentido assim, tá, todo mundo está sofrendo, mas você é líder?
Então você tem que fazer alguma coisa com isso. Só que o líder, ele também está dentro desse universo, né? Ele precisa se enxergar como parte desse processo. Então, assim, se eu pensar na saúde mental da empresa, eu estou pensando na minha saúde mental. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está na liderança, ninguém tem tempo sobrando. Não, pelo Ninguém contrário. tem, ninguém, sabe? É uma coisa assim, todo mundo está sempre pressionado por resultado, por outras coisas. Ele E é o primeiro não tem no gargalo. seu job description, tá lá no job description, fazer a gestão das pessoas micro, Sim, né? sim, totalmente. Mas muitas vezes ele ou não nem aparece no job description, ou ele está no job description, e eu já recebi isso até de uma chefe no terceiro setor, que eu só trabalhei no terceiro setor, mas assim, aí você gasta muito tempo conversando com as pessoas. Sim. Você gasta muito tempo gerenciando as pessoas, e, né? Então, assim, não é colocado esse tempo para ele, e é necessário esse tempo para o Isso faz parte líder. do trabalho. É isso, Só a que gente tem que colocar no job description do é, líder. sim, isso faz parte do trabalho, mas essas relações humanas, elas acontecem assim, beleza, elas são parte do trabalho, mas eu faço quando dá. Porque justamente eu não tenho educação nem a sensibilização para entender o quanto isso é importante para aquilo andar da maneira como eu quero que ande. Entende? Então, assim, vira uma coisa assim, beleza, todos os líderes precisam fazer. Mas, pô, eu tenho um monte de coisa, coloco esse líder num monte de reunião, desloco ele para ele fazer um monte de outras tarefas, e aí eu quero que ele faça o quê? Que ele tenha essa conversa aqui, que ele acorde mais cedo para ir para a empresa fazer essa conversa, sabe? Até se colocando no lugar do líder, você fica assim, pô, mas aí eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer, e aí depois, se me sobra tempo, eu ainda tenho gastado meu tempo pessoal para fazer esse trabalho de gestão. E tem líderes que fazem, isso que é o mais impressionante. Tem líderes que Ah, fazem isso, além do. Faz tudo o que tem que fazer e ainda tem o interesse de chegar lá e sentar, porque entende que a equipe é o que traz os resultados daquela área. Então, se ele não souber o que está acontecendo próximo de cada um ali, obviamente, não dá para ser considerado um bom gestor. Então, é fundamental nesse sentido, assim, de que precisa haver uma educação sobre o tema para que eles valorizem e que tudo começa com eles e termina com eles. Nenhum analista uhum. consegue propor um programa e falar, esse programa está implementado. Não existe isso. Por mais que o programa seja bom, ele vai ter que passar para o supervisor, do supervisor para o coordenador, do coordenador para o diretor, e aí ver se, beleza, aí volta e falar, pode fazer. Entendeu? Então, é isso, esse envolvimento genuíno precisa acontecer, né? Ele Muito. se enxergando parte desse todo, de novo, a conversa todo mundo ganha. Ele não está fazendo isso só para os colaboradores, é para o ambiente de trabalho dele, para ele poder trabalhar de uma maneira mais centrada, sem ficar com um monte de coisa na cabeça, sem ficar pressionado a ponto de qualquer momento a corda estourar, sem ficar pressionado a ponto de não conseguir expressar e lidar com aquilo, e muitas vezes, não é uma defesa, mas muitas vezes ter atitudes que não condizem com o ambiente de trabalho, como Isso. gritar, como ter algum tipo de abuso ou qualquer coisa do tipo. Entende? Então, é preciso olhar para essa liderança, porque, de fato, eles que vão mudar a cultura, os valores, o que a empresa vende, o que a empresa deixa de vender, enfim, está tudo na mão deles. Então, Exatamente. sensibilizar e educar que eles fazem parte desse processo e que tudo que eles fizerem pensando nisso vai melhorar para eles, inclusive, porque também aí tem uma outra coisa, né? As demandas das pessoas que são da equipe desse líder. Então, quantas Sim, demandas ali são de ordem de saúde mental, por exemplo, e que ele, se ele trabalha este tema, tem isso, a empresa tem isso valorizado, essas coisas não vão chegar até ele, porque isso vai ser trabalhado de uma outra forma. Não é um problema que ele vai ter que resolver corporativo, entende? Porque ele também não exato. tem capacitação para resolver um problema de saúde mental. Não, Ele tem nem é isso como que a gente está falando. A gente está falando exatamente dele implementar promoções, dele perfeito. conseguir identificar Identificar, questões. exato. Ter a sensibilidade do É, olhar, sabe? De tipo, ó, exato. vou conversar aqui, vou fazer esse acompanhamento, vou ver como tá, entende? Se interessar de fato por quem tá trabalhando para ele. Acho que isso ajuda bastante a entender como que tá o ambiente, o que que eu posso fazer. Mas, de Exato. novo, se eles não estiverem dentro desse processo enxergando como eles também estão ganhando, vira só mais uma tarefa. E aí, como tarefa, a gente sabe que nada se sustenta, sabe? Não, não. Que é isso que você falou, né? Eu sempre tive muito essa visão na gestão, né, de que mais importante do que eu olhar para as minhas metas, era eu olhar para as pessoas que estavam abaixo dessa meta, Sim. né?
convencê-las do porquê que essa meta é importante, e aí no terceiro setor fica um pouco mais fácil para mim, né? Que são sempre causas e a gente está sempre tentando impactar positivamente a vida de pessoas ou a sociedade, né? Ou o meio ambiente, enfim. Então, com isso, para o meu lado, ficava um pouco mais fácil. Mas a gente sabe que existem motivações intrínsecas e que todo trabalho, né? Eu gosto muito do... Tem um livro do Asher, que é O Grande Potencial, está até aqui na minha frente, e ele fala muito isso, né? Que a gente... Todo trabalho ele tem um propósito. E aí ele fez um exemplo que eu achei maravilhoso, que era qual é o funcionário mais importante de um hospital? Fazer essa pergunta para o Léo. Olha Qual você só, acha que é o profissional mais importante do hospital, que faz o hospital funcionar? olha, eu, assim, muito de bate-pronto, eu diria a pessoa que abre as portas, né, do hospital, primeiramente. Boa, boa. Eu Sem respondi a ela, enfermagem quando eu fiz isso. entendeu? São situações que você fala assim, pô, se você olha assim, de bate-pronto as pessoas vão pensar médico, mas eu tenho certeza que não é o médico. Ele faz É, parte desse processo. Mas eu é, chutaria isso, assim, né? As pessoas que cuidam para que aquele lugar funcione como um hospital, né? é. O médico não consegue chegar lá se não tiver energia, se não tiver limpo, se não tiver aberto, enfim. Eu Você penso dessa passou por forma. ele. Quem mais ganhou foi o pessoal da limpeza. É limpeza. Por quê? Porque o que mais a gente precisa do ambiente hospitalar Perfeito, perfeito. é que ele seja o mais seguro possível nessa questão. Então, a gente consegue, e essa é uma das profissões mais invisibilizadas dentro da nossa sociedade como um todo, mas principalmente na nossa sociedade ocidental. Totalmente. Então, quando você vê que ela é a base, e ela é a base para a gente poder conviver aí na rua de São Paulo, né? Se não fossem os nossos lixeiros, o que seria de tudo que a gente produz que Totalmente. acaba no lixo, né? Então, quando ele coloca isso, eu gostei muito desse olhar de que todas as profissões a gente consegue achar, né, a válvula motriz, o propósito, né? Sim, E é muito importante o líder colocar isso também e dar luz para que as pessoas consigam achar esses propósitos pequenos, no dia a dia, né? perfeito. Mas a gente está aqui falando do líder, mas como é que você olha para os próprios funcionários, assim? Como é que ele pode contribuir para um ambiente mais saudável em termos de saúde mental, né? Que é o que a gente está conversando aqui. E quais ações que eles podem tomar para apoiar um aos outros, por exemplo? Você tem alguma É, luz aí para gente? eu acho delicado, mas eu vou trazer aqui o porquê que eu acho delicado, porque é, o funcionário, o colaborador, ele não tem liberdade para fazer determinadas coisas. Então, o que eu quero dizer com isso? O colaborador, ele não pode chegar lá do nada e falar, eu quero montar um grupo aqui disso, Hum, dentro da empresa. Você vai ter que fazer um grupo fora, porque não vai ter que, porque se for dentro da empresa, vai ter que ter toda uma série de aprovações para aquilo acontecer. Então, sim. isso posto que não é só uma questão do colaborador, né, para deixar o ambiente saudável, eu acho que o principal que a gente precisa entender é que aprender a cuidar de si, e não no sentido assim, vai lá se cuidar, não é isso. Mas é entender que se eu estiver bem e equilibrado, e todas as outras pessoas também estiverem, não é só o ambiente Uhum. de trabalho que vai ser saudável, são todos os ambientes que vão ser saudáveis. Então a gente não pode falar assim, se a gente for falar de uma mudança de comportamento, todo mundo tem que se cuidar, sim, né? Procurar informação para, inclusive, conseguir detectar isso no outro, falar, pô, você não quer uma ajuda, quer que eu te ajude a procurar um psicólogo, um psiquiatra, enfim, não é uma indicação, mas é perceber o quanto o outro, às vezes, precisa de um auxílio de um profissional e ter essa Uhum. sensibilidade para poder conversar com a pessoa, porque muitas vezes a pessoa se sente perdida, a gente não tem educação sobre o autocuidado, a pessoa não sabe. Na clínica, eu me encontro muitas vezes com as pessoas confundindo o que é um psiquiatra e um psicólogo, Oh. entende? E assim, é uma E confusão para que mesmo. serve cada um, né? Exato. Para que serve cada um? Por que você não pode receitar remédio?
Por que que eu estou indo no psiquiatra, estou indo no psicólogo, não é a mesma coisa? Então, assim, essa educação ela precisa existir e a gente precisa fornecer isso de alguma forma. E as empresas têm um potencial muito grande para trabalhar essa educação, né? Então, de novo, não é o funcionário que vai fazer o ambiente, mas porque ele tem limites, tem a cultura da empresa, tem um monte de coisa que às vezes atrapalha, mas se cada um acaba olhando para a sua saúde mental e física de uma maneira com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, eu tenho certeza que a gente não vai olhar mais para o ambiente do trabalho, serão todos os ambientes, assim, né? Isso. E aí, olhando para o ponto que o funcionário está numa empresa em que existe o espaço para fazer isso, eu acho que é propor mesmo algumas coisas assim que fazem sentido. Então, eu já vi, por exemplo, empresas que fazem grupos de discussão de pessoas que têm interesses semelhantes, Sim. que Os faz PBRDs, né, da exatamente, vida. exatamente. Elas se unem ali para falar sobre um tema que permeia a vida de todas elas. Isso é muito legal, pô. Você está compartilhando, você está encontrando outras pessoas que passam pelas mesmas coisas que você. E isso é Uhum. fundamental no seguinte sentido: traz a mensagem de que você não está sozinho. É isso. Então, a empresa tendo esse espaço, promovendo esse espaço, dando liberdade para escuta, ela pode contribuir muito para que o funcionário se torne responsável, não responsável, mas assim, é, dono dessas ações, que ele se sinta à vontade para propor esse tipo de situação, porque, Uhum. pô, a minha empresa escuta, então é legal fazer isso. Isso traz um senso de conexão, as pessoas elas acabam, pô, se identificando Pertencimento. mais com a empresa. Quantas pessoas eu já ouvi falar de que tinham que trocar de emprego, mas estavam lamentando porque o ambiente que elas trabalhavam eram ótimos e elas não sabiam como seria esse Uhum. próximo ambiente, entende? Gera Então, pertencimento, né? gera pertencimento. E aí o pertencimento ele esbarra nessa questão do propósito, de você, tipo, É, então eu tô aqui para isso. Então, pô, todo mundo, vamos, entende? Então, é isso, assim, não é só o colaborador, ele não tem esse poder para mudar o ambiente, não. mas ele é fundamental nessa mudança. Então, tendo essa união entre ouvir o colaborador, entender as necessidades e a empresa criar esse ambiente ou propiciar esse tipo de ação, aí você tem a fórmula perfeita, porque normalmente a empresa teria que mobilizar alguém para criar um programa assim. Quando isso vem do Exato. funcionário, primeiro, quando uma pessoa ajuda na ideia, ela se sente pertencente. Então, aquele programa, ela que Lógico. criou, ela ajudou a fazer parte, aquilo tem um tom de importância para ela, diferente do que teria para alguém que recebeu a missão de fazer um programa. Uhum. Então, acho que tudo isso junto, se a gente conseguir trazer junto, acho que sim, a gente consegue ter a melhora do ambiente. Mas lembrando, não tem como ser só o funcionário, não tem como só os funcionários falar, vamos fazer esse ambiente bom, se o ambiente que eles estão trabalhando é coercitivo. Aí não tem como. Não tem como. Até a gente tem um projeto, né? O Instituto Bem-Estar, ele tem um projeto de geração de renda. Então, a gente pegou a nossa metodologia, né? Uhum, E criamos com isso um projeto que a gente cobra para que ele possa ser, para que esse lucro desse projeto, que não existe lucro, mas esse valor uhum, desse projeto seja investido, né, nas nossas ações. Eu digo lucro porque o projeto também tem funcionários para ser colaboradores a serem claro. pagos, materiais, enfim, né? E o Estado do Trabalho é ir nas empresas, fazer palestras, trazer essa nossa metodologia. Mas a gente criou um projeto específico dentro do Estado do Trabalho, que é o Aliados da Saúde da Mente, que é para levar treinamentos imersivos, aí tanto para a liderança quanto para os funcionários, né, em papéis diferentes, o como na empresa você pode ajudar a criar um ambiente psicologicamente seguro. Então, são aí workshops e vivências imersivas sobre comunicação não violenta, sobre segurança psicológica. Então, o que que é segurança psicológica, né? Como é que a gente pode agir para a segurança psicológica? Como é que a gente pode se posicionar? Como é que a gente pode dizer mais nãos, de maneiras importantes, né? Olha, não é bacana você me mandar uma mensagem às 11 horas da noite querendo resposta para as 8 da manhã. Isso também cabe a nós começarmos a falar de maneiras diferentes, né? Uhum. E óbvio que vai ter um dia que você vai estar num evento, então o evento é no outro dia, e daí você vai ter que fazer uma coisa mais. Essas coisas acontecem, né? Mas o que a gente está falando é que isso não vire
não vire o dia a dia, não vire Sim. comum, né? E existe isso, né? Eu conheço, enfim, existem pessoas que recebem todos os dias mensagens às 11 horas da noite, Uhum. das pessoas acima delas, ou de pares, né? Então, essas questões que a gente vai, né, ensinar como fazer, né? Então, a comunicação não violenta, a escuta empática, então, uma linguagem mais simples, mais direta, né? Então, todas essas pequenas módulos de aprendizados para eles se tornarem pessoas que são aliadas aí à questão da saúde da mente. E muitas vezes também colocar para esses funcionários quais são os sintomas das doenças, o como que a gente pode perceber isso, né? Existem tantos, tem algumas empresas que a gente já fez esse aliados e elas têm projetos. Elas têm 0800, elas têm custeio de psicoterapia, mas ninguém sabe. Uhum. Ela tem lá o momento da meditação, mas o líder não vai, ninguém faz. Uhum. Então, vamos promover isso, vamos todo mundo fazer, vamos combinar o departamento de, às vezes, fazer e bloquear aquela agenda, né? E assim vai, senão daqui a pouco eu estou aqui contando o curso inteiro do Aliados da Saúde da Sim, Mente. não, Mas a total. ideia é como que a gente pode, né, incluir atividades diárias ou mesmo olhares diferentes e quebras de paradigmas para que a gente possa ser aliado da saúde mental. Então, acho que você sem nem saber, você colocou um pouco o que era esse programa, né? O que é isso que a Sim. gente Desculpa pensou ter aqui. adiantado. Imagina, foi maravilhoso. Para ver como a gente está ligado também, Sim, né? Como a sim. gente tem sinergia no que a gente está falando, e a importância, né? Tanto de você levar isso no dia a dia, nas suas consultorias, no COGES, que a gente é parceiro, mas para mais, né? Por isso que a gente Sim. está aqui fazendo esse podcast, né? A gente espera que mais pessoas ouçam e troquem com a gente essas experiências. E como tudo que é muito gostoso chega ao fim, nem parece que a gente está aqui já gravando, gente, para vocês há mais de uma hora. É verdade. E eu aqui estava super nervoso de engasgar e não consegui. Foi super fluido, gostei Não muito. engasgou nenhuma vez, gente. Olha que maravilha. Eu engasguei, viu, Beleza. gente? Vocês vão ver editado, mas eu engasguei. Ah, que é isso também, né? Vamos naturalizar um pouco mais os erros, né? A gente estava Sim. falando muito disso e a psicologia positiva fala sobre isso também, né? Que o erro ele é propulsor, né, a acertos. Assim, né? Eu acho muito fantástico essa questão do erro, que é o erro, ele te ensina muito mais que um acerto. E as pessoas sempre falam isso, te ensina muito mais que um acerto. Mas, na verdade, eu acho que é isso. Assim, o erro te abre uma porta de assim, isso aqui não deu certo. Então, tudo que envolve este caminho, esta vertente, tudo que está desse lado aqui, eu vou esquecer um pouco agora e vou construir um novo pensamento. Ou seja, o erro ele sempre te aproxima do acerto, porque ele tira uma possibilidade, né, do que era errado. E você É. entende que ele pode usar aquilo para se adiantar com relação a outros erros que você pode cometer. Então, eu sempre trago isso. O erro ele sempre tem que fazer parte, a gente tem que naturalizar. O erro faz parte do processo de aprendizagem, né? Não há coisa que você aprenda que você não erre enquanto você está no processo de aprendizagem. É Então, isso é mesmo. naturalizar que ele faz parte do seu processo. Se ele faz parte desse processo, provavelmente ele é mais um tijolinho que eu uso para construir essa aprendizagem que eu quero. Então, Exato. ele faz parte, não tem por que criticar o erro, porque a gente ter essa imagem de tipo, eu não erro, eu tô sempre, eu acerto tudo, minha cabeça está sempre boa. Essa imagem desse super-humano que todo mundo prega que tem que existir, isso faz muito mal para a gente, porque ninguém Hum. consegue chegar e as pessoas às vezes se apegam tanto que elas ficam atrás disso, É, desse super-humano. Só que é isso, assim, você não tem liberdade, você não, sabe? Então, é importante. É importante a gente. ninguém é super-humano, a não Ninguém. ser a Mulher Maravilha, o Exatamente, Homem-Aranha. Esses exatamente. são Os ótimos, personagens da fantasia. Agora, da a fantasia, gente exato. aqui, todo mundo tem questões, todo mundo tem dificuldades, e é isso, você entender que os erros vão fazer parte desse processo. E naturalizar isso, né, para que esses personagens da fantasia não virem ilusões ou pré-determinações que a gente tem a seguir, né? Exatamente, não ficar se baseando por personagens que não existem, na verdade, né?
Adoro super-herói, É. mas E não existe. É reais, irreal, né? É gente, é irreal. irreal, não vamos ter. Eu adoraria, eu queria ser aquela da Caverna do Dragão, Ixi, queria ser aquela da Caverna do Dragão que coloca Coloca a o capa e fica capuz invisível. e some. Sim, Esse perfeito. era Maravilhosa. o superpoder que eu queria ter, me tornar Maravilhosa. invisível em alguns momentos. Perfeito, é isso. Então, assim, é isso. São personagens de fantasia. Nunca dá pra gente. Claro que eles são sempre baseados nas questões humanas, então ali tem muitos valores, né, de integridade, caráter, um monte de coisa que isso sim a gente pode espelhar na gente, mas entender que aquilo ali não existe. A gente é humano e o humano está sempre fadado a errar e aprender com erro e melhorar, se desenvolver, repensar comportamentos, enfim. Exatamente. E às vezes um erro é só um erro. Exato. É só uma É só um balbuciada que erro, você sempre é só um deu. erro. É, Sempre e é tá só um erro. tudo Eu bem, falo, parte para outra, e vai acontecer de novo, mas também tá tudo exatamente, certo, né? Eu exatamente, acho que exatamente. essa naturalidade a gente precisa ter, né? Eu lembro que quando às vezes eu errava um e-mail, eu esqueci um anexo, hoje é ótimo, né? Que você pode fazer desfazer o envio É exato, rapidinho, 15 segundos. né? 15 segundos e você vai lá. Mas antes não era isso, e às vezes você esquecia de colocar o anexo, ai como eu ficava brava, daí escrever aquela errata para mim era uma. Nossa, Hoje eu já nem escrevo, eu escrevo leia esse. leia Porque não esse. é errata, é leia Exato, esse. exato. Esqueci só, foi mal, já tá o outro ali, tá tudo É isso, é certo, normalizar né? exatamente esses processos, que isso acontece no dia a dia de todo mundo, mas parece que a gente tem assim, eu errei isso, então agora eu vou lá corrigir para outra pessoa não pensar que eu mandei, sabe? Vira uma bola de neve e Que a gente quem nunca alcança, a né? gente nunca alcança, a gente nunca alcança. E, de novo, a gente não tá todo dia do mesmo jeito, né? Então, vai ter dias que eu tô com a cabeça mais ocupada por diversos motivos, vai ter dia que eu tô com a cabeça mais aérea, vai ter dia que eu tô mais presente. Então, tudo isso faz diferença. É isso mesmo. Léo, muito, 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 muito obrigada por compartilhar suas percepções, toda essa expertise que você tem aí no assunto e também fora dele, né, que eu acho que é importante. Então, a gente não falou só das empresas, a gente fez essa correlação. Foi uma conversa muito relevante. A gente espera que realmente inspire nossos ouvintes a pensar mais sobre a saúde mental nas empresas. E para finalizar, eu queria que você deixasse uma recomendação, uma mensagem. A gente sempre pede isso para quem está nos ouvindo, para promover uma cultura mais saudável mentalmente no trabalho. Sim, perfeito. Acho que se eu pudesse deixar uma mensagem, se envolver genuinamente com o tema. Se não for para se envolver genuinamente, não se envolva. Porque isso aí se dá espaço para alguém que quer se envolver genuinamente, entende? E se não for de maneira muito sincera e genuína e verdadeira, a gente não consegue fazer. Isso eu garanto. Não consegue. Todo mundo percebe quando uma coisa está sendo feita só por fazer. Ninguém é criança, e até a criança percebe quando você tira lá o controle dela do videogame, entendeu? Mais que a Então, gente. exatamente. Então, assim, ser sincero e genuíno. Bom, estou preparado para me envolver, quero me envolver com esse tema, então me envolvo. Agora, se isso for só uma meta, se isso for só uma coisa, seja verdadeiro. Passe para uma outra pessoa fazer esse programa, que seja uma pessoa que entenda o valor disso. Mas, de novo, isso não é para a empresa, para o ambiente empresarial, isso é para a vida. Para a vida. Então, todo mundo se envolver com esse tema vai fazer com que eu consiga perceber, por exemplo, se um amigo meu está num momento ruim. E eu tenho certeza que todo mundo preza pelos seus amigos e amigas, enfim. Então, eu vou ter, não que isso vá ser garantia de eu perceber alguma coisa, mas eu vou ter mais ferramentas e capacidade e sensibilidade para ver que tem algo errado, porque muitas vezes a gente sabe, a saúde mental é uma doença muito silenciosa. Muitas vezes aquela pessoa que está sorrindo, sorrindo, sorrindo é a pessoa que está por dentro com muitas dificuldades. Então, não é só o visual, mas é assim, é conhecer o outro genuinamente para saber se o outro está, se ele está se desenvolvendo como ele queria, como ele sempre conversa, ou se não, se ele começou a ter atitudes diferentes daquilo que você está acostumado. Pô, você está muito acelerado, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Assim, é ter essa liberdade e essa vontade mesmo de querer saber se o outro está bem, sabe? Aquela coisa do bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Não, entende? Não, vamos Você conversar se sabe que está eu tudo mudei bem. essa pergunta? Sério? Você deve já ter reparado. Não sei se você chegou a reparar, porque a gente já trocou muito e-mail, muito WhatsApp. Sim, Mas eu não falo tudo bem, eu falo como você está. como você está? Perfeito, perfeito, Porque o perfeito. tudo bem é bem. É,
como você está, a pessoa vai ter que responder. Ela pode Tem até que responder, responder estou alguma bem, coisa. mas ela vai E ter é que pensar engraçado em que as outra pessoas coisa. a pessoa da contabilidade do Instituto, ela foi a que mais percebeu. Um dia ela falou para mim, ela falou assim, você é a única pessoa que realmente quer saber como eu tô. E ela sempre responde, estou bem, ou nessa semana não estou muito legal. Então, é muito bacana isso, né? Sim, De você... É simples, é bem totalmente. simples, mas a gente pensar nisso, né? Total. Às vezes não é só detectar algo ruim, mas é como é que a gente pode mudar nosso dia a dia para promover esse olhar para o outro. Perfeito, perfeito. E acho que o que você trouxe é interessante, né? Que me fez pensar agora. Quando você pergunta se o outro está bem, e aí a gente tem o costume de responder sempre que está bem, né? Para não, às vezes, não alongar, ou só porque está perguntando porque perguntar, enfim. Mas eu pensei, né? Aquela história de uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Então as pessoas até acreditam que elas estão bem e elas param de olhar para dentro porque elas estão respondendo a todo momento, tá? Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E talvez não seja esse o Verdade. caminho, talvez não esteja tudo bem. Mas isso é só uma questão de a gente conseguir pensar sobre isso, de ter a sensibilidade de fato para, enfim, conseguir de repente ajudar e acolher alguém que está precisando naquele momento e que, enfim, às vezes só isso, só de você assim, ó, não precisa falar nada, mas eu tô aqui contigo. Só de ouvir isso a pessoa já fala, beleza, eu não quero me abrir, não quero nada, mas alguém me entendeu aqui, alguém me enxergou. E aí, isso não tem valor na minha concepção. Também, na minha também não. Então é Vamos genuíno, tem que ser disseminar. genuíno. Gostei disso, gostei dessa mensagem. Tem que ser genuíno, vou levar para mais pessoas. Isso. E então, lembrando que o Cogesc ele vai acontecer daqui a pouco, gente, dia 22 e 23 de maio, daqui um mês praticamente, no Novo Hotel, São Paulo, que fica ali no Center Norte. Ô, Léo, e como é que faz para o pessoal se inscrever, participar do Cogesc? Bom, para os nossos ouvintes aqui, os ouvintes do podcast, a gente tem 20% de desconto. E para saber mais, basta enviar um WhatsApp, né, uma mensagem de WhatsApp para o número 11 97 387 2491, 11 97 387 2491, que o time vai estar lá todo a postos para poder tirar todas as dúvidas e ajudar vocês. E se vocês quiserem mais informações também, é só entrar no site blueoceaneventos.com.br/Cogesc e no Instagram também, Blue Ocean Events. Olha, gente, todo mundo que ouviu o podcast ou for voluntário do Instituto, que o Instituto é um parceiro, né, da Blue Ocean neste evento do COGES, que já foi em outros eventos também, a gente tem uma parceria grande. Então, todo mundo que vier pelo Instituto tem 20% de desconto. A gente vai deixar também um link na descrição deste podcast, e também vai ter algumas divulgações nas nossas redes sociais com este link. Então, é para você não perder. Nós do Instituto Bem-Estar, a gente vai estar lá também no COGESC para conversar com vocês. E foi muito gostoso, Léo, essa parceria, esse papo. Então, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui. E Hum. espero que a gente tenha outros papos como esse. Eu agora estou ansioso. Antes eu estava nervoso porque eu nunca tinha feito, mas eu gostei muito de falar sobre o tema. Eu poderia ficar falando aqui o dia inteiro. Vocês perceberam que é isso, né? A gente gosta de falar sobre o tema, né, Bel? É isso, é Mas genuíno. é genuíno, é genuíno, é genuíno. Se deixar, a gente fica aqui, ó. Mas, de fato, quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? Como eu te disse, é a primeira vez que eu participo de algo assim, então me sinto muito honrado. É sempre importante a gente ter esses espaços, discutir esse tema. É fundamental para a gente conseguir mudar esse olhar de como a gente trata a saúde, né? De não tratar a saúde esperando tratar algo que aconteceu, mas de tentar prevenir ao máximo o que pode acontecer e a gente lidar só com o que realmente acontece, né? Então, parece meio filosófico, foi meio solto, mas a ideia é justamente essa, a gente ter esse olhar de que a gente precisa trabalhar a prevenção. Isso gera economia, isso dá dinheiro, todo mundo trabalha muito melhor, vive muito melhor, a empresa não tem tantos problemas quando ela está enfrentando nesse momento, enfim. Eu só vejo coisas boas, assim, e é isso, assim, fico até, se alguém me desmentir, por favor, eu quero ouvir também o motivo pelo qual a prevenção não é o melhor caminho, mas eu ainda assim, até o momento, acredito nisso, tá? E só para finalizar, deixar aqui meus contatos para quem quiser, meu Instagram é psi.leonardo,
ou meu site deondestiver.com.br. Lá vocês podem me encontrar, acessar e mandar mensagens, tá bom? A gente vai deixar também na descrição do podcast esses contatos do Léo, porque é a nossa única contrapartida que a gente tem por ele estar doando aqui o tempo dele Imagina, para essa imagina, causa. imagina. É sempre um prazer falar sobre saúde mental. Ah, vamos conversar mais vezes com outros focos, Léo, contar um pouco desse seu site. Perfeito. E vamos lá, adorei esse papo, acho que vai ser muito gostoso. Então, muito obrigada a todos que nos ouviram hoje. E, como o Léo falou, a gente precisa se educar em saúde mental. Então, não deixa de conferir o conteúdo do nosso site www.bemdoestar.org, em nossas redes sociais, @Instituto Bem do Estar. Vocês devem estar, gente, essa pessoa fica falando esse do com essa ênfase, porque é uma brincadeira, o nosso nome é a importância de se estar. Então, é o bem de se estar e não é de se estar presente, estar consigo e não simplesmente o bem-estar. Então, lembre-se de cuidar da sua saúde mental e apoiar todos aqueles ao seu redor. Até a próxima! Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.